Então, olhando para a prova objetiva, né, considerando o histórico, quais são as matérias que caem, de forma geral, pelo menos em uma visão panorâmica, e qual é o peso dessas matérias? Quando eu falo peso, é óbvio que o edital ele não coloca lá peso um, peso 2, peso 3, mas na prática a gente sabe que algumas matérias terminam sendo mais, entre aspas, pesadas do que outras. Então, quais são as matérias aí do concurso nacional? Eu até trouxe aqui o último edital, professor, em que, na verdade, tem informação que são 100 questões na prova objetiva. Essas 100 questões estão distribuídas em três blocos. Bloco um, 40 questões, direito individual do trabalho e coletivo, direito administrativo e direito penal. Três disciplinas para 40% da prova. Isso nos informa, então, que certamente a disciplina de direito do trabalho terá um peso muito forte aqui. Direito individual e direito coletivo. De 40 questões, provavelmente 25 a 30 questões de trabalho e o restante entre administrativo e penal. É o adequado aqui, em média. Bloco 2 com 30 questões, a gente tem aqui a divisão maior das disciplinas, que a gente tem processo do trabalho, que é uma disciplina conteudista muito importante para nosso concurso, mas também temos direito constitucional do trabalho e direito civil, e direito da criança, do adolescente e do jovem. Então eu diria aqui que das 30 questões, um peso adequado, talvez 15 questões de processo de trabalho, e o restante distribuído entre constitucional do trabalho civil e direito da criança, adolescente e do jovem. Mas perceba que o processo de trabalho aqui é sim a disciplina chefe que abre esse bloco. O terceiro bloco, com 30 questões, a principal disciplina é processo civil. E processo civil, João, tem um peso muito grande na magistratura do trabalho, porque perceba, há uma aplicação subsidiária do CPC ao processo de trabalho, seja pelo artigo 15 do CPC, seja pelo artigo 769 da CLT. Então, quem pretende fazer concurso para magistratura do trabalho deve ter uma atenção especial para a disciplina processo, processo comum, não penal, ou seja, o processo civil e, sobretudo, aqui o processo do trabalho. Então, bloco 3, 30 questões, processo civil, direito internacional e comunitário, direito previdenciário, direito empresarial, direitos humanos e direitos humanos sociais. Então, totalizando aqui 30 questões entre esses três blocos. Tá, professor? Tá, perfeito. Então, eu posso considerar, quando você falou trabalho, de 20 a 25 questões, processo de trabalho aproximadamente 15, processo civil de 30 deve pegar pelo menos umas 10 questões, considerando a Sim, importância e a certamente. subsidiariedade, né? Então, só aqui a gente teria, nessas três matérias, trabalho, processo de trabalho e processo civil, a gente teria ali pelo menos 50% da prova, né? Sim. Botar ali em média 50% da prova. E no ênfase, a gente tem as disciplinas trabalhistas e a gente fez uma divisão das disciplinas trabalhistas da seguinte maneira, né? Direito constitucional do trabalho. O direito do trabalho, na verdade, a gente botou assim, nomeou, né? Direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho, né? Só para ficar bem destacado. Direito do meio ambiente do trabalho, né? E processo do trabalho. Faz sentido essa divisão em cinco grandes matérias, né? Ou seja, desmembrar trabalho e processo de trabalho, na verdade, fazer esse desmembramento em cinco? Sim, faz todo sentido, professor. Pensando aqui especialmente na prova do Ministério Público, em que há a cobrança específica de direito ambiental do trabalho, que vai surgir também na área trabalhista, mas com o nome direito do trabalho e não direito ambiental do trabalho. E, Tá. na verdade, uma temática que vai dialogar aqui com o direito do trabalho, o direito previdenciário, que vai tratar de acidente de trabalho, estabilidade, consequentemente, concessão de benefícios previdenciários, vai dialogar com o direito previdenciário e também com o direito civil, já que vai tratar aqui de temas relativos à própria responsabilidade civil acidentária. Então, penso que faz todo sentido essa divisão, sim, professor. Legal, legal. Olhando para essas matérias, eu vou te fazer um pedido aqui quase hercúleo, né? Mas, de forma geral, assim, a pessoa está aqui ouvindo a gente, ela precisa conhecer um pouco melhor.
olhando para as cinco, né? Constitucional do trabalho, individual, coletivo, ambiental e processo. Quais os temas dentro de cada um que você fale, olha, dá atenção a esse tema aqui, porque é um tema que cai muito ou porque é um tema complexo? Por exemplo, se eu, em constitucional, direito constitucional, né? Genérico, direito constitucional. Uhum. Se alguém me fizer essa pergunta e eu tiver que escolher um tema, a minha resposta vai ser controle de constitucionalidade, né? Olha, assim, de constitucional, não cai só controle, cai muita coisa, óbvio, mas se eu tiver que escolher um tema, porque é um tema que cai bastante, que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é um tema complexo, eu elegeria controle de constitucionalidade. Se você tiver que fazer essa mesma eleição, essa mesma escolha em cada um desses 5 pontos, o que que você indicaria pra gente? Essencialmente, quanto a direito individual, coletivo e processo de trabalho, eu diria que a temática seria relativa à própria reforma trabalhista, Aham. que, levando em conta que é uma lei de 2017, mas que provocou assim uma grande revolução no mundo do trabalho, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, e também no campo do próprio processo do trabalho. É uma Aham. norma que não estabeleceu apenas conteúdo de direito material, mas direito material e processual. E no campo do direito individual, no campo do direito do trabalho, tanto individual quanto coletivo. Então, eu penso que é uma boa estratégia para fins de prova focar nessa alteração legislativa que não é nem tão mais recente assim, já passado um período razoável, mas que as questões relativas a essa alteração legislativa foram questões tão profundas que ainda não tiveram o consenso necessário, o consenso adequado. São temas ainda que se encontram muito em aberto, inclusive na própria doutrina e também na própria jurisprudência do TST. Temas que não tiveram a acomodação adequada, temas que são extremamente controvertidos. Então, temas que, imaginando aqui uma prova objetiva, quase sempre eles serão cobrados como literalidade normativa, já que não há um consenso ainda quanto àquele entendimento, mas temas que serão cobrados, por exemplo, em provas dissertativas, que são provas mais abstratas, para que o candidato possa trazer a sua reflexão acerca daquele entendimento, daquela questão jurídica controvertida. Então, eu diria, professor, essencialmente, que nas questões trabalhistas seria muito difícil nós traçarmos assim no campo do direito individual, coletivo, processual e ambiental algum tema em específico, mas sim a análise específica desse ato normativo, Lei 13.467 de 2017. Por exemplo, no campo do direito individual ao trabalho, pensando aqui em direito do trabalho individual, trouxe aspectos aqui bastante relevantes, bastante transformadores no que toca à jornada de trabalho e à própria remuneração do empregado, estabelecendo, por exemplo, a possibilidade de banco de horas por mero acordo individual entre empregado e empregador. Pensando no campo do direito coletivo do trabalho, inseriu a reforma trabalhista na CLT os artigos 611-A e 611-B. E nesse contexto, privilegiando o negociado sobre o legislado, superando inclusive aqui em certos aspectos a jurisprudência consolidada do TST. Daí porque a reforma trabalhista foi tida por alguns como uma reforma contra-ataque à jurisprudência dos tribunais do trabalho. No campo do processo trabalho, a reforma trabalhista, entre as mais diversas questões, trouxe, por exemplo, a generalização do cabimento de honorários advocatícios no processo trabalho, que passou a ser por mera sucumbência. Anteriormente era um outro regime relativo a honorários advocatícios no processo trabalho, que em geral não eram cabíveis pela mera sucumbência. Então são muitos aspectos interessantes, relevantes, controvertidos, que podem ser obtidos a partir da Lei 13.467 de 2017, atida então como reforma trabalhista, professor. Maravilha. Excelente dica.